quinta-feira, seja muito bem-vindo ao Caixa de Música. Começa agora. Segunda a quinta a gente sempre está ao vivo aqui com você às 6h30 da tarde. Os nossos horários alternativos são de segunda a quinta também, só que 9 horas da manhã. Essa semana é especial aqui no Caixa de Música, só Arautos do Rei. Segunda, você assistiu alguns clipes mais antigos. Na terça, você pediu cantando, participou aí, mandou seu vídeo, pediu cantando músicas dos Arautos. Na quarta, ontem, né, a gente teve o Milton e o Oséias Reis conversando um pouco, contando algumas histórias. E como eu falei que hoje a gente teria um convidado especial, eu disse, e ele está aqui, Jader Santos com a gente. Oi, um grande prazer. Eu estava devendo esse programa para vocês há muito tempo e eu já falei pro Jader que ele vai voltar esse ano para outros assuntos, né? Tá bom. Jader, mas hoje é Arautos do Rei, a gente vai falar um pouco. E se tem uma figura que todo mundo lembra, né, quando fala em Arautos do Rei, é você, Jader, que tá aí, principalmente dessa geração mais da minha idade, assim, que já não lembra muito das coisas mais antigas, mas de mim você ainda lembra, né, Glaucia? Eu lembro de você. Eu tava falando aqui pros meninos ontem, pro Milton e pro Oséias, que a primeira formação que eu lembro foi com o pastor Demival, com o pastor Fernando, Erlo e Josué. Tá. Vocês foram para Ponta Grossa, eu morava lá no Paraná. Olha. E teve um campal que vocês participaram, aí tinha aquele disco, né, que tinha o Tucano das crianças. Como eu escutei aquele disco. Aquele foi o primeiro disco de criança que eu fiz. Nossa, foi pra mim, então eu já te agradeço. Muito obrigada, porque pra mim foi muito especial. A música, eu não lembro do título, mas a música que cantava do Anjo. A do Anjo foi a mais específica. O título era Quem os Criou. Quem os Criou. Mas a do Anjo ficou mais na cabeça das pessoas. A minha mãe no cultozinho lá de casa tocava no órgão, cantava, marcou. Então, já ele tá aqui com a gente, vai dividir um pouco da história do Arautos, contar algumas histórias da música, vai tocar pra gente. Ele disse que ele tá rouco, mas não tem problema. Tô tossindo um pouco. Ele tá tossindo um pouco, mas não tem problema. Ih, Jader, eu aqui fazendo ao vivo, já fiz já tive cada crise de tosse aqui, só não me deu solução ao vivo ainda. E essa semana é tão especial pra gente porque sábado agora é a grande festa, 50 anos do Arautos do Rei. Todo mundo reunido, já deve estar me falando que quantos anos já se tenta fazer um evento assim, né, Esse evento foi muito sonhado e a gente tentou, e na minha época a gente tentou umas 3 ou 4 vezes fazer. Quase conseguimos, mas não dava certo. Então a gente até conversava, né, será que vai ter um dia ainda? Então quando bater o martelo e falar assim, não, agora vai ter, a gente até nem acreditava, né? Então realmente está sendo... E agora que tá chegando, tá feliz? Muito feliz. Você vai reencontrar muita gente, vai ser, né, muito bom. E todos de uma só vez, exatamente, né? Isso que eu ia falar, e encontrar junto, né? Gente que nunca se viu, né? Tem gente que nunca se viu. E gente que foi parâmetro para muita gente, né? E isso vai ser bonito demais. Isso é muito especial, né? Porque quando alguns estavam cantando, outros não tinham nem nascido ainda, né? A gente tem que ter essa noção. Não, eu falando aqui com o Milton. O Milton é mais novo que eu. Sim. É o Bate do Arautos. Ele me contando que das referências dele, de quando ele era criança, que viu. Então vai ser muito legal para todos vocês. Vai ser muito especial. E você também. A gente quer que você faça parte dessa festa. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, liga pra gente 0300 789 1111. Saiba como adquirir o seu. Você pode também entrar no site para mais informações, novotempo.com/arautos. É agora, neste sábado, esse dia 10 de março, o grande evento de 50 anos do Arautos do Rei. Às 19 horas no ginásio de Ibirapuera, a gente está te esperando. Todo mundo vai estar lá. Vai ser muito especial mesmo. Se você estiver por São Paulo e faltar, vai ser muito triste. Depois vai se arrepender. Jader, quanto tempo de Arautos do Rei você teve? Vamos fazer as contas. 15 anos. 15 em anos. 2 É uma fases. vida, né, Jader? É uma vida. É uma vida. Verdade. É uma Porque eu sou um cara assim, novo, né? Novo. Mais ou menos. Mas 15 anos é um bom tempo. Como é que foi? Quando que você entrou? Como que foi? Eu cheguei em 84. Em fevereiro de 84. Eu estava me formando, na realidade me formei em teologia em 83. Aí naquele ano eu lembro que eles me convidaram para fazer um teste na Voz da Profecia. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu estava estudando em São Paulo, né? Acabando minha teologia lá.
E eu fiquei empolgadíssimo, né, com tudo, mas não havia assim nenhuma certeza e nenhuma necessidade assim urgente, né? Vai ser para agora. A gente deixava um teste e ficava lá, né? E eu fui, fiz meu teste, deixei lá. Aí eu estava me formando no fim do ano, estava esperando que alguma coisa acontecesse. Você estava se né? formando em teologia, mas você também estudava música? Eu tinha acabado o curso técnico em música, em piano, né? Então eu estava formado em piano, mas eu não tinha feito a faculdade de música ainda. Eu fiz depois. Eu fiz teologia primeiro. E aí quando estava me formando, a formatura foi fim do ano, acho que fim de novembro, uma coisa assim. E pertinho da formatura, acho que poucos dias, eu recebi uma carta, em mãos, inclusive, do pastor Boger, que era o diretor do IAE na época, né? Ó, tem uma carta para você aqui, lá da divisão. Aí quando eu abro a carta, era um chamado oficializado, convidando para fazer parte lá do Arautos do Rei, qual que foi sua de reação? verdade. Você esperava? Então, eu queria muito. Eu sempre quis muito, mas eu achava que ia acontecer muito na frente, entendeu? Não naquele momento, né? Eu achei que eu ia para um colégio, que eu ia trabalhar, né? De algum canto, fazer alguma coisa. E aí, depois de uns certos anos, talvez viesse um convite, né, para fazer profecia. Esse nome Arautos do Rei assusta um pouco pela responsabilidade. Sim, e eu sempre acompanhei muito, né? Por exemplo, minha casa eu tinha os discos todos, meu pai sempre comprava. Então, eu sabia quem eles eram, claro, né? E sabia de tudo que eles tinham feito. E eu acompanhava, por exemplo, os diretores musicais do passado. Aí, quando eu falei assim, puxa, agora sou eu, está nas suas mãos, né? Deu um frio na barriga, muito frio. Porque eu era muito novo. E quem que tava? Quantos anos você tinha já? Eu tinha 21 anos. Você é homem, a gente pode perguntar a idade. 21 anos. Eu tava 20 fazendo 21. Muito novo. E, né, para assumir o Arautos do Rei, assim, a direção musical... Eu acho que hoje, né, com a tua maturidade de hoje, quando você lembra, você pensa, gente, como é que pode, né? Eu lembro que quem me chamou foi muito doido. Mas estava nas mãos de Deus, com certeza. Com certeza, os planos de Deus. Ô Jada, eu separei um clipe que a gente viu já bastante essa semana, mas a gente vai assistir de novo, porque tem lá você. Eu acho que desses que a gente passa aqui é o que a gente tem registrado mais antigo, com a tua presença já. Começando aqui. Vamos ver. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar.
Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Começando aqui, essa pessoa nunca cansei de ouvir, viu? Muita gente Então, pede. Você viu? Mas sabe por quê? Eu acho que tem duas razões. Primeiro, foi uma época que a gente teve um baixo do Chile, né, El Juan. Então, as pessoas lembram, um jeito diferente de cantar, né, um baixo profundo, assim. Mas eu acho que o que mais ficou dessa fase é que a gente cantou muito isso nos apelos depois dos sermões. Muita gente. Aí o pastor fazia um apelo, né, e a gente cantava, começando aqui, uma nova vida para você, pode ter um recomeço. Muito. Bonito. Então, e essa melodia é uma coisa que fica na cabeça realmente, Sim. né? É tão fácil decorar, né? Começando aqui, fica na cabeça. E eu acho que marcou. essa formação que cantou ali nesse clipe, você estava me falando que faz mais ou menos uns 20 anos atrás, Pois é, aquilo, já década de 90. é verdade. E você foi quando você estava me contando aqui que você, nessa época, você teve uma saídazinha que muita gente não sabe. Eu não sabia, inclusive, fiquei sabendo agora. Os meus 15 anos foram divididos em 7, depois um intervalinho, depois aí 8. Foi uns 2 anos fora. Fiquei 2 anos fora. E nesses 2 anos já estava me falando que quem ficou cuidando mais ou menos foi cuidando, né? Foi o Williams Isso. Costa Júnior. E aí tinha o esquema de viajar e chamar alguns outros maestros ele não diferentes. conseguia viajar sempre em todas as viagens. Aí nesse outro ano, quando precisavam, né? Usavam muito playbacks, que a gente chama, né? Acompanhamento. Mas quando precisavam, convidavam um, convidava outro. Eu lembro que o Silmar viajou com eles uma época, já naquele tempo, né? O Flávio saía de vez em quando e outros. E aí até que eu voltei. E depois os outros foram, depois de você, Foi. foram também. Verdade. E olha, a gente está aqui com o Jader Santos. Esse programa ainda só começou, tem mais 2 blocos. Programa assim, quando tem muita história, eu fico triste que é 1 hora só. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta com caixa de música, a gente estava falando em perfume, né? O Jader passou perfume, tá? Vocês não estão sentindo, mas eu tô, é muito bom. Tem que produzir, né? É claro. Jader, você trouxe algumas coisinhas que depois a gente vai ver. Ok. Tem até um relógio, eu quero saber a história desse relógio aí. Mostra pro pessoal, canta aí pro pessoal. Se ele não for o primeiro, não. Eu Não Sou Mais Eu. Eu Não Sou Mais Eu. Eu Não Sou Mais Eu. Então, Eu Não Sou Mais Eu foi uma fase assim que a gente começou a cantar e as pessoas começaram a cantar junto, né? Eu lembro de uma vez que a gente cantou Você lembra de uns programas que quando tinham? Eu Não Sou Mais Eu? Deixa eu ver se eu lembro o ano. Eu Não Sou Mais Eu é ali por 96, talvez. Entendi. Meu filho nasceu em 96. A minha mulher que me ajuda em datas. Mas, um pouquinho depois disso, é porque a gente montou o quarteto por aí. E aí
foi logo o segundo CD. Talvez um pouquinho mais pra frente, 98 talvez. Tá. Né? Mas eu lembro que a gente começou a cantar essas músicas e as pessoas cantavam junto, decoravam, né? A gente participou desse programa que a gente chamava de Casa Aberta, que era uma tenda assim, com né, várias pessoas visitavam. A casa publicadora, né? Sim, que faz e a gente foi todos os cantar anos. e eu lembro que as pessoas cantavam assim tão forte que a gente Isso nem deve se ouvia. Isso deve ser bonito pra vocês, né? Que compõem as músicas. Era muito lindo de ver, porque a gente grava tanta coisa que ninguém canta, né? Então quando as pessoas cantam... E eu lembro que era assim, realmente. É muito simples de decorar, né? Quero isso aqui. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E assim por diante, né? Eu lembro que a gente cantou muito isso e as pessoas cantavam junto, E era era o muito solo bonito do de ver. Jefferson, né? Era o solo do Jefferson. Que tá nesse CD. Tá, não, tá no pretinho aquele. Ah, tá, não. Foi depois desse aqui. Tá, qual Esse que, foi... qual que você falou? Eu também tô toda confusa. foi nesse são aqui. muitas músicas. Esse aqui Foi do nesse aqui. Sofá Preto. Este Sofá Preto é um charme. Mostra aqui. Olha só, esse aqui são as partituras que as pessoas gostam tanto Isso. hoje. Hoje é tão difícil de encontrar. Dá um A gente close lançava aqui, o CD, o disco e a gente lançava as partituras. e era super... Não sei, isso, olha só. Esse visual também ficou bonito, Ficou bacana, hein? né? Porque a gente tinha um terno claro, assim. Eu sofá lembro, preto. sabia? Eu tava no IAP estudando lá em Maringá. O Silmar era nosso maestro. Ele que chegou com o CD. A gente, puxa, mas que CD bonito e tal. Ficou muito, muito legal. Mas a gente vai falar dessa fasezinha. Tá. Na verdade, o Milton e o Oséias estavam explicando que já de alguns anos, né, pra trás, já estava vindo uma transformaçãozinha do Arautos, que antes era aquela coisa mais... Até o jeito de cantar, uma coisa mais parecida. Pra gente hoje, que não é, que é dessa geração um pouco mais distante, parece até aquela coisa mais erudita, assim, e tal. Como é que foi essa transformação? É que na realidade era assim mesmo. Por exemplo, quando eu cheguei na Voz da Profecia, e eu já acompanhava o trabalho, assim, né? Eu diria que desde que a gente começou com o Quarteto Arautos do Rei no Brasil, a gente começou copiando os americanos, né? Sim. O Quarteto Kings Eros, que era o O quarteto formato, americano, né, era aquele formato de programa de rádio e de vocal também. Mas a coisa foi se nacionalizando, né? Aos pouquinhos. Os pianistas que apareceram por lá, os arranjadores, começaram a fazer seus próprios arranjos, suas próprias composições, né? E a gente, embora tentasse copiar aquele modelo americano, mas não era a mesma coisa, né? Então eu lembro que durante muitos anos, quando eu estava lá, o ideal da gente era aquele modelo. Só que depois passou, né? Mesmo porque, eu posso dizer isso assim, sem nenhuma vergonha, né? O Arautos do Rei americano, diria assim, descontinuou, né? Como uma coisa oficial da Voz da Profecia. Depois eles continuaram no Ministério Independente. Mas a gente ficou como aquele grupo oficial. Então perdeu um pouco do vínculo também, né? Então a gente meio que se desprendeu, né? O cordão umbilical cortou, né? Então a gente andou pelas próprias pernas, né? Compondo nossa própria música, nossos arranjos. E aí eu acho que veio esse momento onde entrou esse povo aqui, que eram mais jovens, né? Obviamente no passado também eles entraram jovens, mas ainda o ideal era aquele, né? Mas Vamos tinha ser aquela, iguais ao Kings a Eros. postura um pouquinho diferente. Nesse momento a gente ousou mudar, né? Vamos fazer uma linguagem mais nossa, não tão pesada como você está Toda falando. ousadia, né, no bom sentido, nesse sentido de vamos arriscar, ela tá, assim, 1000 possibilidades para críticas. E eu imagino que vocês tiveram algumas críticas, houve. né? Mas sabe que houve pouca crítica negativa e muita crítica positiva. Eu vou até te falar por quê. Mas eu acho também que essas pessoas que no primeiro momento não entenderam muito bem, depois já abraçaram. Sabe, se eu tiver que resumir assim, eu vou resumir no seguinte. Quando a gente fez essa mudança, foi assim, consciente, entendeu? Não foi assim, aconteceu. Não. A minha grande preocupação na época, e eu lembro muito bem como se fosse hoje, é que a gente cantava nos lugares, e aqueles quarteteiros que a gente chamava, né? Pessoal que tem nossos CDs, nossas músicas, que cantam, eles sempre estavam lá. Mas eu estava percebendo que os jovens
Eles apareciam assim, olhavam, que bom o Quarteto da Voz da Profecia aqui, né? Ouviam assim uma, duas músicas, que interessante, e embora. Uhum. E eu fiquei preocupado, eu acho que a gente está perdendo essa conexão com a juventude. Daqui a um tempo a gente vai ter os quarteteiros nossos, que vão morrer um dia, né? E a gente não vai ter ninguém, fiquei meio preocupado com isso. Então a ideia principal foi realmente colocar uma linguagem um pouco mais atual, mais jovem, e aí realmente aconteceu isso, porque muitas pessoas têm me dito, eu comecei a ouvir Arautos do Rei nessa época. Né? Eu nem ouvia, comecei a ouvir, comecei a cantar, comecei a fazer um quarteto de jovens na minha igreja. E foi, porque assim, né, eu posso dizer até de mim, que eu ouvia, mas era aquela coisa de criança, né? Gostar do Rapaz Davi e tal, Arautos do Rei. Mas essa época aqui é que realmente começa a marcar as músicas, todo diferencial, de o jeito de cantar é o diferente. jeito de cantar, que parece que aproximava mais, né? Pra gente. Deixa eu mostrar aqui essa capinha que todo mundo deve lembrar também. É do Selo Não For Primeiro. Todo mundo cantando. Vocês nunca tinham feito uma capa assim, eu acho, antes cantando assim, né? Será que tinha? Não, era assim um pouco mais americana, comportado, assim. Teve uma até no Aqui Chegamos Pela Fé, que foi uma capa mais solta, assim, no barco, mas foi polêmico, muita gente não gostou. E aquela capa que parece um quadro, é bem bonita. Me falaram esses dias que essa... É interessante, né? Porque essas polêmicas do passado, anos mais tarde, elas já nem... Você olha e fala assim, mas isso aqui... Como foi polêmica? As próprias pessoas que na época acharam que era polêmica, hoje olha e pensa, isso aqui que era bonito, não é? Porque é interessante isso, a gente tem mesmo essa coisa mais saudosista e tal, só tem que cuidar ter um e a gente vai ter isso também, né? Nós vamos ter as nossas coisas saudosistas, já temos, com certeza. Né? A gente eu já falo assim, eu já tô me sentindo assim, na minha época. Tem umas linguagens que a gente não entende muito, né? Ou até não acha tão interessante. A gente prefere aquelas familiares de quando a gente era... Isso é muito natural, né? É só perigoso quando é levado a ferro e fogo, a sério. É isso que tem que ser, como regra, né? Fechada. Eu acho que o perigo é quando a gente começa a dizer assim, não, isso era o certo. Aquilo era o certo. Agora estamos fazendo tudo errado. Então, aí fica meio complicado, né? Porque a gente tem a tendência de pensar que tá menos santo agora, né? Que o santo era no passado, hoje tá pervertido. Então eu não gosto muito dessa abordagem. Jade, relembra mais alguma música pra gente? Então, há muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, tem até uma música que você citou, que você ouviu quando era criança, daquele disco do Tucano, né? Que era, na realidade, a do Anjo. Essa música é sua? É minha. E quando eu fiz naquela época, eu estava querendo fazer um CD de criança, porque eu tinha uma referência de Arautos do Rei, do Rapaz Davi, né? De um outro CD de crianças que eles fizeram. E a criançada sempre gostou do Arautos, E a criançada sempre gostou. E isso foi também uma coisa importante, porque era um vínculo com as crianças, né? Imagina, essas crianças que gostavam do Arautos nessa idade, quando se tornavam jovens e adolescentes, continuavam gostando do Arautos, né? Então eu lembro quando a gente fez há perigos que me cercam em todo lugar, aonde quer que eu vá, comigo um anjo sempre está. Quer dizer, uma outra linguagem, né? Coisas mais cantáveis, assim, para as crianças aprendiam isso muito rápido. E teve uma música nesse CD, quem escolheu, que era olhando os campos eu vi, olhando a flor eu enxerguei, quem os criou, quem os fez assim. Essa foi a primeira música que eu fiz na minha vida. Sério, Jade? Que daí depois, quando eu fui gravar um disco de criança, que eu fiz quando eu tinha 11, 12 anos, né? Olha! Aí quando eu fui gravar esse CD do Olha, Arautos, essa eu você falei, contou no perfil musical? sabe que eu não lembro? Talvez não. Eu acho que não. Esse que foi, é o né? puro do Caixa de Música. Aí eu lembro que aí eu falei, vou colocar essa música aqui e fazer um arranjo, obviamente, para o Arautos do Rei, né? Mas essa melodiazinha infantil eu fiz quando eu tinha 11 anos, né? Então tem tudo a ver, né? Relembra mais. Tem outras coisas, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu gostava muito de fazer, é isso aqui também. Quero também. Que era habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, Pai. É agudo porque é o primeiro tenor que canta, né? Mas, assim, achava muito linda essa música. Muito... tocava demais as pessoas. Né? Até hoje. Tem várias, né? Por exemplo, nesse estilo, assim, tinha Feridas, né? De uma época também. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas
feridas são essas dos pés. Também era melodia lá com tenor, né? Teve uma música que eu fiz com esse grupo aqui, que eu gostei muito na época, foi a primeira que a gente gravou, quando a gente falou assim, vamos dar a cara do Arautos do Rei. Juntamos esse pessoal e vamos ensaiar Dênio, o Tarsis, o Jefferson e o Ronaldo. Né? Que é essa música aqui. Eu não encontrei um outro nome igual a nada. Essa é linda. Né? Que era o nome Cristo. Esse nome nos quer curar. É preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Essa foi a primeira música que eu fiz com eles, com essa nova proposta. Né? A gente cantou muito isso. Eu gostava muito dessa música, o nome Cristo. É muito legal. Cristo. Ei. Esse nome nos traz o dom. Aí ia embora, né? Mas foi uma fase assim bem bacana. E a primeira música, eu não me lembro exatamente a primeira música que eu fiz com o Arautos quando eu cheguei, né? Mas eu fiz alguns prefixos também para eles na época. Mas eu lembro que eu fiz uma música de paz que se chamava assim. Eu vou cantar no tom para ficar melhor, que era: a minha paz te dou, mas não como o mundo a dar, pois esta paz real provém da fé, amigo. Né? Naquele tempo assim um pouco mais do início do meu trabalho e várias coisas, né? A gente fez coisa a capela, a gente fez coisa... Lembro de muita coisa. Jade, toca uma inteira aí, pra gente ouvir você tocando. Você acha que eu sei uma inteira, dona Glaucia? Vai, tem partitura aqui. É verdade. Vou tocar uma inteira, então daqui, vamos ver. Olha, vou tocar. Só querendo escapar, mas ele trouxe as partituras. É que eu trouxe pra mostrar o álbum, mas foi bom, porque aí eu tenho uma colinha aqui. Eu vou cantar um pedaço aqui, será que eu paro aqui? Ou você segura pra mim? Acho que não vai... Para. Do céu a Jesus, Tá. né, que a gente cantou muito isso aqui. E até num outro tom para poder... Eu já ouvi falar... Tarso cantava, né? De uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Anseio esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Aí vem o coro, depois tem a segunda estrofe e tudo, né? Mas daí o coro. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se me ajoelho pra orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. Gosta a frase? O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. E aí tinha uma ponte que fazia: pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus.
Sem ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Aí eu volto a afirmar: o céu é aqui, se aqui Jesus está. E aí modulava e acabava, né? Ai, A gente cantou muito isso, Essa música tem uma história, não tem? Tem muita história. Como é? Mas tem polêmicas, e assim, também umas polêmicas. A gente vai até vou perguntar disso depois pra você. Mas não é essa música que alguém sonhou com que foi pro céu? Ou... Não, na realidade não. Na realidade essa música aqui mais ou menos eu fiz em parceria com o pastor Estino num sermão que ele tinha muito bonito sobre o céu. Pode ser que haja outra história que eu desconheça. E eu já tô botando o sonho na Pode história. ser que tenha uma coisa. Olha só que me contaram que o povo, né? que sonhou e chegou no céu e não tinha Jesus. Aí acordou, não, Jade, faz uma música assim. Não. Ai, eu não acredito, Realmente Jade. não foi. O romântico Teria sido muito acreditava bonito, né? nessa história. Mas não foi. Bom, histórias, tem muitas histórias, né? Muitas histórias. Mas ele realmente foi tema de um sermão, assim, bem bonito sobre o céu, e a gente cantava isso no final. Jade, tem isso, né? Porque as pessoas, assim, têm inspiração para compor, mas tem esse planejamento na hora de um repertório novo de No Arautos, música pro apelo. sempre teve muito. Porque tinha coisas que eram muito essenciais, né? A gente tinha que ter música para criança, né? A gente tinha que ter um prefixo que a gente chama, né? Que era o Breve Jesus Voltará. A gente renovava de tempo em tempo, mas tinha que abrir o programa com esse prefixo. Tanto no rádio como ao vivo, né? Inclusive, essa história do prefixo, depende, a gente fala até no outro bloco, mas é muito interessante a evolução dos prefixos, entendeu? É muito interessante. E até esse dia alguém me perguntou uma coisa sobre o Arautos do Rei, eu digo que a minha primeira impressão forte, assim, emoção forte com o Arautos do Rei, foi cantar o prefixo do Arautos do Rei. Né? E o José um dia desse me falou a mesma coisa. Quando eu pus aquele terninho a primeira vez, assim, né, uniforme do Quarteto Arautos do Rei, e a gente foi fazer um programa, quando a gente cantava o prefixo, Breve Voltará, parece dar uma coisa, assim. Que isso é uma coisa, é uma linha que tem em comum, né, durante todo esse tempo, né? É uma coisa realmente... E é bonito isso, já, porque assim, muda estilo, muda a pessoa, eu gostava mais desse, gostava mais daquele, mas assim, todos... enfim, cantando que Jesus vai voltar, breve, todos Jesus acreditando. Voltará. Isso é muito E mudando o arranjo, né? Mudando o jeito de fazer, mudando... Mas era Breve Jesus Voltará, sempre vai ser. Bonito. E assim, Arautos do Rei é uma coisa que eu imagino você que está nos assistindo, tem muitas denominações, pessoas que conheceram a Jesus através do Arautos do Rei. Muitos nem são adventistas, mas conheceram a Jesus. Que eu conheci pessoas... Agora, recentemente, até fui convidado pessoas que têm assim, um carinho, um amor tão grande pelo ministério do Arautos do Rei, não dá para medir, mas assim, muito mais intensamente ou tão intensamente quanto gente que né, faz parte de outras denominações, da Igreja Batista, da Igreja Assembleia, outras denominações, e eles pensam assim, agem, não, esse quarteto é nosso, né? Nosso, então assim, tem um carinho muito grande. Isso nos torna todos irmãos, porque somos todos irmãos. Esse é um poder maravilhoso que a música tem, né? Nos envolve assim com aquela mensagem a todos de uma maneira em comum. É fantástico. A gente tá aqui, tem mais um bloco, não sai, a gente já volta, rapidinho. De volta com Caixa de Música. Quinta-feira, terminando a nossa semana especial do Arautos do Rei com Jader Santos. É um prazer. Eu tô achando o máximo. Tô sabendo de todas essas histórias. E também relembrando, né, as musiquinhas. Quando você cantou as minhas musiquinhas, que são minhas musiquinhas de criança, não são suas. São minhas. Você divide com aliás, são suas e você divide com um monte de gente. É bonito isso. Jader, você tem noção de quantas composições você tem? Então... eu já tenho tentado catalogar isso, a minha mulher tem me ajudado, mas eu não tenho assim exatamente. Mas é em torno de umas 500, eu acho. Em torno de 500. Eu esperava que ele fosse... Entre pequenas e grandes. Ele vai falar muito, mas eu não esperava 500. São poucos os compositores que catalogam, né? Mas A gente não tem esse cuidado, a gente
Eu diria que muito poucos. Aham. Muito poucos têm, assim, esse cuidado de número 1, número 2, número 3. Tem coisas, às vezes, que eu me esqueço delas quando eu vou ouvir. Falei, gente, essa música eu fiz. Essa música e eu é não minha. tenho, né? E eu falo assim, eu não tenho lá no arquivo. Aí eu tenho que Olha. sair catando atrás de quem tem. Ô, Infelizmente. Jade, e no meio de tantas composições, assim, porque você é uma pessoa que não faz só música, você faz a letra também, você é letrista. Eu gosto de fazer letra. Tem, assim, imagino que sempre tem alguém que não entende direito alguma música, interpreta errado. Teve muito isso com você? Teve. Teve. Por exemplo, uma que teve, essa que eu acabei de cantar do Céu, teve um momento assim meio questionável, assim, né? Eu lembro que algumas pessoas vieram até me perguntar, e eu achei bonito isso, quando as pessoas vêm perguntar pra gente, né? Eu estava, por exemplo, na igreja lá em Porto Alegre uma vez, saindo de uma igreja, e a irmã na porta da igreja precisava falar muito comigo. Aí eu fui lá atender e falei, olha, eu queria só te perguntar uma coisa, eu gosto tanto das suas músicas, de você, mas tem uma música que eu não estou assim entendendo, porque a vida da gente é tão difícil, é tão cheia de sofrimento, aí você diz que o céu é aqui, né? Eu falei, eu não consigo entender essa parte. Eu falei, não, eu vou ter o prazer de explicar. Porque eu falei, o título da música do hino é O Céu é Jesus, né? Então eu falo mais na frente, quem for acompanhando o raciocínio, né? Onde Jesus estiver, o céu vai estar ali, né? A pessoa de Jesus. Porque eu estou falando que no momento, tem 3 momentos. Quando eu estou louvando, né? Quando eu estou com os irmãos, né? Junto, é tão bom isso. Quando eu estou em oração, por exemplo, esses 3 momentos. É tão, assim, celestial, é isso que eu quero dizer, né? Que a atmosfera aqui muda completamente. São O céu tá aqui, emoções né? espirituais mesmo que a gente tem quando tá ligado assim, né? Quando Cristo está tão próximo da gente, é o céu, a gente vive um bem do céu, né? Então é isso que eu quero dizer numa linguagem figurada, né? Mas claro que as pessoas às vezes não entendem, e as pessoas acham, né? Essa pessoa inclusive, eu achei que o senhor não acreditava realmente que tinha céu, mas como que o céu é aqui, mas aí o mundo entra tão difícil, né? as interpretações teologicamente não tá certo e tal. Aí eu lembro que uma pessoa até falou assim pra mim, por que você não falou assim, não? O céu parece ser aqui, quando, né? Eu falei, é muito bonito, mas não dá pra pôr música no céu parece ser aqui. O céu é aqui, dá pra pôr música. Então, é coisa assim. de poesia. Tem que ter uma liberdade também, né? E como Mesmo... e pra você, não sei se é sempre um processo parecido, vem letra primeiro, vem música ou vem Geralmente junto? vem junto. Pra mim, vem muito junto, assim, um jeito de dizer as coisas e de cantar. Aí eu vou fazendo, né? Vou fazendo. Aí lá na frente, geralmente, quando eu não desenvolvo muito bem, eu não acho que tá muito boa a letra, eu acabo a música, aí eu refaço algumas partes, ajeito tudo, ou ajeito rima, essas coisas. Acho que cabe uma palavra melhor aqui, acho que eu posso dizer isso aqui de um modo mais rico. Mas geralmente... E já aconteceu de você ver assim, não, isso aqui realmente tá, se eu colocar desse jeito é melhor mudar, porque vai soar muito errado mesmo? Já aconteceu, 1 ou 2 vezes. Inclusive não fui nem a pessoa que enxergou isso. Meus amigos me disseram. Eu lembro uma vez o Valdeci, eu mostrei um negócio pra ele, e ele falou assim, tá muito bonito isso aqui, mas... Você lembra de uma música que eu fiz chamada Crescendo em Graça? Lembro. Né? Essa música é a seguinte, fala que eu vou crescendo em graça, né? Crescendo em poder. E aí, fala, eu entrego a Jesus, né? Meus preconceitos, minhas coisas, tudo. De um jeito antigo... Olha, pra você que não sabia que essa música era do Jader, é do Jader também. Eu tinha falado de um outro jeito. Eu disse assim, eu venço meus problemas, eu deixo isso aqui, né? Era mais ou menos assim. Eu deixo o meu egoísmo, eu não sei o quê. Aí o Valdeci me pontuou isso, né? Olha, na realidade não é a gente que deixa, né? É o Espírito que faz através da gente, né? Então aí eu entrego a Jesus meus caprichos, meus negócios, né? Aí sim eu vou crescendo em graça. E ela ia sair assim, né? Se falar, de repente, e eu não enxerguei isso na época. Então é bom mostrar para os outros as coisas. É bom mostrar para os outros. E se você tem alguma dúvida, antes de, né, muitas vezes sair desesperado, pergunta. Ainda bem que eu sempre Valdeci, né? A pessoa é cheia de ideias. Pergunta. Eu recebo alguns e-mails de pessoas que, Glaucia, essa música assim assada, algumas quando eu acho que resolvo bem, eu mesmo respondo. Outras eu passo pro meu consultor Tarsis, que fica perto de mim, eu jogo para ele também. Responde. A gente tem, sempre que pode, a gente tem o maior carinho em responder. E eu acho que se sua índole é perguntar e ter alguma dúvida, não tem problema. O chato é mesmo quando a crítica é uma coisa pesada. Porque às vezes se espalham coisas que não são. Não são né? verdade. E aí fica assim aquela coisa estranha de uma coisa que não é realmente, né?
Nem passou por perto daquilo. Jada, você conheceu o Brasil e boa parte do mundo, Arautos do Rei? Essa foi uma coisa muito boa. Eu conheci todo o Brasil, com exceção de Fernando de Noronha e Macapá. Poxa vida. Não fui para esses 2 lugares. Macapá, mas daí você fui não para outros lugares no mundo também, né? A gente viajou para a Europa, viajamos para a Ásia, viajamos para a América do Norte, vários lugares. Inclusive, eu trouxe uma coisinha aqui. Mostra. Esse relógio aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue Pessoal, mostrar. é um relógio simplesinho, né? Não tem nada demais nesse relógio aqui. Mas esse relógio a gente ganhou quando a gente foi para Singapura. Olha. A pessoa deu pra gente. Vira ele um pouquinho assim. Não. Onde é que tá a câmera? Tá, isso. Essa aqui. É. Deu? Aham. Sim. Isso. Você ganhou em Singapura. É. E uma pessoa que estava recebendo a gente lá, né? Inclusive, patrocinou a nossa viagem e tudo. Era um empresário de lá. Deu uma lembrancinha pra gente. Né, um relógio desse aqui pra cada um. Eu guardei o meu até hoje. E a pilha dele acabou, mas eu acho que se eu puser uma pilha nova, ele funciona. Era essa mesma pulseira e esse mesmo relógio. Olha, eu imagino que também tantos lugares que vocês vão. Ô, irmão, experimenta essa fruta, já dá. Sim, tem muita Irmão, lembrança. esse doce, porque as poucas vezes que eu viajo, eu recebo carinho da pessoa. Às vezes eu ganho até uns negócios que eu não gosto muito, mas eu trago. E tem umas coisinhas de coco que as pessoas fazem, né, lá no Nordeste. Porque umas é coisas de diferente, madeira. né? Quando a gente vai em regiões do Brasil, a gente não tá acostumado, a Ganhei gente não muita gosta. coisa. Mas é muito legal conhecer. Eu tô falando assim que eu não gosto, mas é que às vezes a gente não conhece, né? Mas é bom ganhar, é um carinho muito grande. Eu ia trazer mais lembrancinhas assim, mas daí não achei todas que eu queria. Falei, vou trazer pelo menos uma coisa simbólica do que E como foi. é que é a receptividade do Arautos do Rei em países... Eu sei que na América do Sul, praticamente todos os países escutam, né? Consomem Sim. as músicas. É verdade. E como é que é num país assim, tipo Singapura? Olha, Singapura, a gente foi fazer um trabalho assim, evangelístico para a nossa igreja, né? Eles convidaram. Então eles queriam um grupo que pudesse cantar em inglês, que tivesse um trabalho assim bonito, e a gente gravou até umas coisas que eles pediram. Foi uma coisa assim até bem combinada, né? A gente teve que até correr para dar conta disso. E eles não conheciam a gente pessoalmente, mas eles ouviram a gente cantar. Aliás, pessoas que eles conheciam ouviram a gente cantar numa dessas conferências gerais, Sim. que são reuniões, né, mundiais da igreja. E aí a pessoa disse, por que você não leva o Arautos do Rei do Brasil? Um cunhado lá, não sei de quem. E aí ligaram pra gente, a gente começou a acertar as coisas, deu certo, fomos. E a gente foi sempre muito bem recebido. É. E aí, eu sempre fiquei impressionado com isso. Onde quer que a gente tenha andado, é muito bem recebido. E vocês cantavam em português? A gente cantou alguma coisa, lá foi tudo em inglês. Tudo em inglês. Só uma coisinha ou outra para eles sentirem como é que é o português de vocês, né? Cantamos até em mandarim, imagina. Vocês ensaiaram em mandarim. Fizeram lá Será que isso aqui... um jeito a gente entender, né, como é que faz a pronúncia, colocamos do nosso jeito, mas cantamos na língua... Que coisa interessante. Esta uma música, é nova para se não me engano, mim. Lindo és meu mestre, uma coisa assim, a gente cantou. Arautos do Rei já cantou até em mandarim. Que é uma das línguas mais difíceis, né? É, aquelas coisas orientais lá. Falar, difíceis. de aprender. Tem mais esses... Esses álbuns eu só trouxe para mostrar para você, que a gente, né, com esse povo aqui, trouxe um inário aqui. Tem uma música que eu fiz aqui, à mão, na época eu escrevia muita coisa à mão. Depois a gente tinha uma máquina de escrever música, que era uma máquina datilografia Essa em música. eu nunca vi. Então, a gente tinha. Depois é que veio uma máquina elétrica, depois aí veio o computador, né? Mas olha só, essa partitura aqui, ó, We Are Just Like One. Foi uma música que a gente fez em inglês para cantar lá em Singapura. E eu guardei esse livrinho aqui, que é a escrita original mesmo, que eu fiz da época. Não sei nem se eu pus a data aqui, deixa eu só ver aqui, talvez até tenha a data. Eu não colocava nem a data no início. Mas então, deve ser... assim, eu vendo você mostrar tudo isso, falar, foram 15 anos que você guarda no teu coração até hoje. Guardo. Não dá pra esquecer. Você ainda... Algumas coisinhas eu já esqueci, mas tem muita coisa que eu Você se sente... É verdade que uma vez Arautos do Rei, pra sempre Arautos do Rei? É verdade. Sempre bate assim um amor que não vai embora. É verdade. O que você pode dizer que foi tão especial assim pra gente? A gente infelizmente está acabando, foi tão bom ter você aqui. O que você pode dizer assim que, poxa, foi antes, depois do Arautos na sua vida? Assim? Eu acho que uma coisa que foi a mais importante é essa combinação de pregação falada e música com os diversos oradores que eu tive
a oportunidade de trabalhar, né? E cada um com seu estilo tão próprio, tão peculiar, né? Isso me marcou muito e eu levei isso, estou levando para minha vida, porque quando você combina assim o sermão, a mensagem correta com a música correta, chega muito forte no coração das pessoas. Isso é o que eu achei assim mais bonito. E da sua época tiveram quantos oradores mais ou menos que passaram por Eu você? Passou Conde quando eu chegava lá. De vez em quando a gente saía com o pastor Rabelo ainda. Depois veio o pastor Ronaldo de Oliveira, Então eu trabalhei você com chegou ele. a sair com o pastor Rabelo. Bechara um tempinho. Depois Stina. Eu estava lá ainda, né? Pastor Stina. Isto é, Arautos do Rei e Voz da Profecia não tem como separar. Não né? tem. Separarem. Realmente não tem. E a gente fala, muita gente se converteu no Brasil através do Arautos do Rei e da Voz da Profecia, que existe 20 anos antes de Arautos do Rei, né? Essa década de 40. Essa coisa do evangelismo, né? Sempre foi muito forte com Arautos do Rei, né? E eu não sei se você sabe, a gente fala aqui às vezes num programa ou outro, mas a Voz da Profecia foi o primeiro programa evangelístico, assim, de rádio no Brasil. Não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Pioneiros, grandes homens visionários. Foi. Que o Espírito Santo colocou ideias na cabeça deles que muito difíceis das pessoas entenderem, né? Mas graças a Deus eles aceitaram. E que bom também, Jada, que você aceitou esse chamado, né? Contribuiu por tanto ótimo. tempo, foi bom. Eu fiquei muito feliz de ficar lá tanto tempo. Eu achei que não ficava tanto tempo. Foi uma surpresa para mim, inclusive. Eu acho que até no momento de dizer, será que agora é a hora de parar, tem que ser verdade. muito pensado, né? É verdade. Não deve ser fácil. Jader, um grande prazer ter você aqui. Eu que agradeço o seu convite. Muito bom estar mesmo. com você aqui. Eu fico assim, emocionada de poder conhecer essas histórias de perto e poder compartilhar com você que nos assiste. A gente espera você nessa grande festa. Se você estava achando que não estava a fim de ir, mas está chegando aqui no final. Imagina, se esse programa foi bom, imagina lá. Arautos do Rei, 50 anos, essa festa esperada, sonhada, já de muito tempo antes. Você deve fazer parte desse encontro, a gente te espera lá, sábado agora, às 19 horas, Ginásio do Ibirapuera, cidade de São Paulo. Se você ainda não adquiriu seu ingresso, 0300 789 1111, ou você pode entrar no site novotempo.com/Arautos do Rei. Um grande prazer poder passar essa semana inteira falando de Arautos do Rei e terminar com Jader Santos. Que Deus te abençoe, Jader. Obrigado. Abençoe você, sua família, também. sua música, que de você sempre brote bênçãos, brote suas letras que transformaram a vida de tantas pessoas. Que bom. Amém. A gente se despede com uma música relembrando a época. A gente nem fala, tem história aqui que fica para um volume 2 aqui de Jader Santos. De um clipe que a gente tem com o Jader que não está tocando, ele está cantando. Sim. Nessa época aqui eu cantava algumas coisas a capela com eles. E foi muito legal. Verdade. Esse clipe é muito bonito. É simples, mas é muito bonito. Lugar de Paz com Arautos do Rei, que Deus te abençoe. Te espero 19 horas na grande festa neste sábado. Um grande abraço. Sei de um lugar de amor, longe de toda dor, aonde vou a paz buscar entre a prostrado em oração a Deus entrego meu pesar bem cedo de manhã. Eu deixo